Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, nós vamos assistir um vídeo. Eu assumo que eu já assisti ele, mas eu acho que a gente precisa propagar esse reality show pro mundo. Porque, assim, é simplesmente incrível. Como eu já assisti o vídeo, vou dar já uma avisada. O reality show, ele, inclusive, foi cancelado com um episódio apenas. Então, assim, imaginem o quão incrível isso deve ser, né? A gente vai assistir o vídeo no canal da Jay. Gente, eu gosto muito dos conteúdos da Jay no canal principal dela. E nesse daqui, que é um canal novo que ela fez, chama Frame Certo. Muito bom. Ela fala de uns reality show babadeiro. Enfim, todos os vídeos que ela postou são incríveis. Eu vou enaltecer aqui a Jay, porque, enfim, eu realmente consumo o conteúdo dela. Eu realmente gosto muito. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês que eu já assisti. Mas é muito bom. Fiquem comigo. Me dá a mão aqui, ó. Confia. Meu marido não é gay. Esse foi um documentário muito polêmico, produzido pela Hot Snakes Media e televisionado pela TLC. Eu tava assistindo o vídeo no YouTube e aí eu descobri esse documentário através de alguns vídeos gringos. No primeiro momento eu pensei que era piada. E conforme eu for explicando pra vocês, vocês vão pensar a mesma coisa, mas acredita em mim quando eu te digo que é real. Essas pessoas... É muito doido. Gente, de verdade, eu vou tentar falar o máximo que eu puder aqui de acrescentar coisas, porque, enfim, acho que tem bastante coisa que dá pra acrescentar nesse vídeo. Mas, enfim, prestem atenção no que a gente vai falar. Elas existem de verdade. Eu tô falando aqui de um episódio que faz parte de uma série documental, sabe? Eu vou fazer um episódio aqui documentando um negócio sobre a sociedade, vamos assistir. Pra vocês entenderem, esse episódio apresenta 3 casais mormons e mais um cara solteiro que moram na cidade de Salt 3 mormons e uma pessoa. Lake, no estado de Utah, nos Estados Unidos. O que torna eles interessantes, assim, pra ter um episódio documental sobre eles, é que Eu acho que eu parei em um dos melhores frames pra dizer o que representa essa série documental Meu Marido Não é Gay. esses homens são gays. Ou, de acordo com o episódio, eles não são gays. Eles são homens que sentem atração por Deixa eu tentar lembrar a sigla. Não me lembro. Mas que escolheram se relacionar com mulheres. Por conta da religião, da pressão social, da pressão familiar, por pura e espontânea pressão. O que imaginar que as pessoas têm esse... Nossa, é difícil falar às vezes, né? Tem esse sentimento tão reprimido ao ponto de negligenciar ou inventar umas outras doideiras, assim, da cabeça. E daí eles vão falar a sigla. Eu tô tentando lembrar a sigla. Não lembro. De certa forma é normal, que acontece bastante, mas o que torna eles diferentes é que as mulheres sabem, os parentes sabem, a igreja sabe, todo mundo sabe dessa questão. Eles são super abertos em relação a isso. E toda a ideia desse episódio, quando você assiste assim, parece ser mostrar que isso também é uma opção, assim, a ser seguida. E foi mais ou menos o que causou a polêmica, né? Esse episódio foi derrubado. Foi feito... Gente, é isso, muito louco, esse episódio. Imagina a proporção. Isso se tomou ao ponto de, tipo assim, fizeram um abaixo-assinado pra, mano, tirar a existência desse episódio. Imagina o quanto que isso não causou. Isso, o cara é gay e ele não assume. Tipo, todas as pessoas ao redor dele sabem, mas todo mundo faz tipo, ai, não... Bobagem. O abaixo-assinado e mais de 130 mil pessoas assinaram ele. Então você não consegue assistir esse episódio de forma legal, pelo menos, em basicamente nenhum lugar do mundo. Eu acho que os únicos lugares que você consegue acessar é através de algumas plataformas de streaming, sendo residente nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E hoje eu vou contar pra vocês o que acontece nesse episódio. Eu não consegui achar ele de formas assim, clandestinas, digamos, né? E olha que eu procurei muito, eu pedi ajuda pra amigos que tinham VPN. E dizia assim, não, você consegue sim acessar por esse site aqui nos Estados Unidos. Aí a pessoa ia lá e tentava e não conseguia, era muito complicado. Então, pra assistir esse episódio, literalmente ter que entrar na Dark Web pra conseguir assistir essa bomba desse episódio. Então, de verdade, segurem-se nas cadeiras. Eu só consegui encontrar ele através de uma pessoa, uma alma boa, ou não, né? Depende do seu ponto de vista. Uma pessoa que gravou esse episódio, gravado numa tela de notebook e dividiu em, sei lá, 25 partes no TikTok. Meu Deus. Mas o que de fato acontece nesse episódio pra ele ser tão polêmico assim? O episódio começa falando que nessa cidade vivem esses 3 casais, mais um amigo, mas que eles vivem uma vida diferente. Eles apresentam primeiro os homens. Tem o Jeff, o Curtis, o Tom e o Brett. E diz assim...
eu tenho atração pela minha esposa, é claro, e eu também sou definitivamente atraído por homens. Corta pra uma... Eu sei que a Jay vai falar isso mais pra frente, mas eu acho muito bom. Aqui eu já consigo falar sobre isso. Quanto que pra essa série, né, pra esse documentário, não existe bissexual, simplesmente explodiram. Não existe essa possibilidade. Cena deles assistindo um monte de homem gostoso, assim, passando na rua. E aí eles ficam comentando, né, sobre assim. Eles fazem isso muito nesse episódio. Eles vão fazer isso constantemente. E essa é só a intro de 1 minuto ali. Então nós conhecemos o primeiro casal, que no caso é o Jeff e a esposa dele, a Tânia. Casados há 9 anos, eles têm um filho. Esse casal em específico foi o que mais me chamou a atenção, porque a Tânia, essa moça aí, ela parece ser, de todas as mulheres que vão aparecer nesse episódio, a que mais se incomoda com a situação. Só que ao mesmo tempo ela também é a que mais finge não se incomodar. Ele não é. É muito bom, né? Porque é como se ela negligenciasse isso. Porque, tipo, ela não quer sair do relacionamento, porque provavelmente é extremamente confortável. Pô, a gente sabe, sair de um relacionamento longo é desconfortável. Você tem que, nossa, mudar muitas coisas na sua vida. Então, às vezes é muito mais cômodo a gente fazer assim, ó. Não. Finge que nada tá acontecendo, vamos seguir o baile. E aí é onde mora as cagadas, né? E eu nem tô falando só que talvez o seu marido, namorado, ser gay ou não ser gay. Ele é SSA. Eles... SSA! Yes, é sexual... levam tão a sério esse assunto que eles têm um termo pro que eles seriam, que eles chamam de SSA, que é Same Sex Attraction. Isso, Same Sex Attraction. Mano, muito bom eles inventarem uma sigla. Eu lembro que eu mostrei pros meus amigos esse episódio, esse vídeo. Eu lembro que a gente de fato assumiu. A gente fala algumas vezes assim em brincadeiras, assim, do tipo, sei lá, acontece alguma coisa e meu amigo fala assim: nossa, eu fui bem gay. Eu falei: não, amigo, você foi SSA. É muito bom. Eu amo ter enfiado os meus amigos nos meus nichos de consumo. Ou atração pelo mesmo sexo. Então eles não se consideram homens gays. Eles dizem que eles são SSA, que eles gostam de homens, mas isso não faz deles gays. E ela disse que quando... Porque, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, gente? Gostar de homem e ser gay. É porque, no fundo, ninguém gosta de homem. Quando as pessoas falam que o marido dela é gay, isso incomoda ela profundamente. Mesmo que o marido dela seja uma pessoa que sempre tá falando sobre como ele gosta de homens. E aí o Jeff fala assim: se tem um homem bonito e uma mulher bonita andando pela rua, eu vou notar o homem bonito 9 vezes de 10. Porque na última vez ele não tava prestando atenção. Aí a Tânia... da última vez ela chamou ele, aí ele não pôde olhar a 10ª. Conta sobre como foi que ela se sentiu quando ela descobriu, né, que o Jeff era SSA, né? Na história que ela conta, eles estavam no começo do namoro, aí ele chega, conta pra ela essa situação, fala: não, eu sou SSA, pegue aqui uns livros, leve para casa pra você estudar. Ela disse que ela ficou tão devastada que ela começou a tratar ele que nem um lixo, e aí depois de um tempo ela acabou aceitando. E aí aceitou porque era cômodo, né? Era aquilo que eu tinha comentado. É muito mais cômodo pra essas pessoas aceitarem, assim, tipo, continuar vivendo do jeito que tá e negligenciar esse outro lado, ou fingir que isso não tá acontecendo de alguma forma, né? Então... eles se casaram e tiveram um filho. Ah, no fim do dia isso é super normal. Nós temos vários amigos e famílias na mesma dinâmica. Agora... vários amigos e família é complicado, né? Que tudo bem que eles mostram 3 casais. Mas assim, não conheço ou nunca assim, parando para analisar, todo mundo que eu sei que é gay é gay. Ninguém fica com essa porra do tipo, ai, não, eu sou SSA. Não, é gay mesmo. Ou é bi. E é isso. Nunca tem um dos meus amigos, isso nunca foi um parâmetro. A gente nunca perguntando sobre sexualidade. A gente gosta da pessoa, a pessoa vem. Nunca discriminei nada nessa situação. Pra mim, é que pouco importa a tua sexualidade. Você tem que ser só uma pessoa legal. A gente conhece a Megan e o Pratt. Casados há 8 anos, eles têm uma filha pequena. Esses dois se conheceram quando eles ainda eram adolescentes, tinham por volta de 15 anos. A Megan se apaixonou pelo Pratt perdidamente e o Pratt, no caso, eles contam que eles viviam, tipo, terminando e voltando, sabe? Até que ele finalmente decide contar pra ela que ele sente atração por homens. E o Pratt fala assim: eu sempre achei que gostar de homens faria de mim um homem gay. Não é porque eu beijei uma mulher que eu sou um sapato. A maior parte das coisas que eu vou falar aqui vão ser profundamente problemáticas.
dramáticas. De vez em quando vai ser muito engraçado, mas vai ter momentos em que vai ser profundamente triste. Como, por exemplo, esse texto em que ele fala que ele tá muito feliz, né? Porque ele finalmente tem uma família, coisa que ele achava que ele não ia ter por ser gay. Aí a Megan fala assim que uma das coisas que ela se preocupou quando ela decidiu ficar com ele foi que talvez ele não fosse sentir atração por ela. E que em muitos momentos, durante o relacionamento deles, ela conseguia ver nitidamente que ele realmente não tinha. Mas que isso fica... Imagina você continuar com uma pessoa simplesmente porque você não consegue sair dessa situação. Porque pra mim é isso. É que nem a Jay comentou. A moça disse que ela é perdidamente apaixonada pelo marido dela. É complicadíssimo. Tipo, o cara também não assumir que, né, a postura ali do tipo, sou gay. E foda-se. Os caras não têm essa preocupação nessa série. Então, tipo, eles vão negligenciar esse sentimento deles pra ser aceito dentro da sociedade. Mesmo a sociedade sabendo que eles são gays. Não faz o menor sentido. Ficou no passado, ou ele aprendeu a disfarçar. Ao mesmo tempo que isso tudo é muito antiquado, de certa forma, eles mascaram isso como uma ideia muito progressista. Nós somos muito abertos sobre isso. A gente conversa sobre isso abertamente. Não vou esconder isso da minha filha, vou contar pra minha filha quando minha filha crescer. E é uma música mó feliz de fundo, assim, que alegria, que coisa bonita, essa família. Então, minha filha, o seu pai, ele gosta de homens, mas como isso é errado, e ele vai queimar no fogo do inferno, mas não vai, porque ele decidiu negligenciar essa parte de si mesmo. E agora ele vai ficar com essa pessoa pro resto da vida dele, e ele não sente atração sexual por essa pessoa, ele vai ter que fazer... Não só sexual, né, mas não sente atração nenhuma. Ele não sente atração pela pessoa, porque não é a pessoa que ele gosta. Fazer sexo com essa pessoa que ele não gostaria de encostar a mão. Ele nunca vai ter uma relação física, né, que ele aproveite, que ele sinta prazer, porque é assim que tem que ser. Agora a gente conhece o Kurt. Ou ela começa a macetar ele, mano. Mentira, não tem porquê. Ela ia continuar triste. Só ele, eu sei que. Curtis e a Tara, casados há 20 anos. Esse é o mais bizarro, porque eles já estavam casados há 16 anos quando ele decidiu contar pra ela sobre sentir atração por homens. Eu fiz um vídeo curto sobre esse show e muitas pessoas comentaram sobre nunca ouviram falar de bissexualidade. Mas a única pessoa que transparece talvez ser bissexual é o Curtis. Até porque ele é o único que menciona essa possibilidade também. Ele chega até a falar sobre como sexualidade é um espectro e tal. E a mulher dele parece ser a que lida melhor com a situação também. Só que ele comenta, né, que ele cometeu alguns erros durante o casamento dele. Só que ele não fala o quê. Essa galera toda... Que ele deve ter traído, assim, a mulher com outros homens. É capaz que, tipo, esses caras possam muito ter traído suas esposas com outros caras e elas nem saibam disso. Porque é isso, imagina você andar com o seu marido, namorado. Vou dar um exemplo que o cara mesmo disse ali, tipo, a cada 10 caras, 9 ele vai olhar. Sabe assim, tipo, é muito doido. É muito doido. Eu adoraria que vocês deixassem também aí depois comentário o que vocês acham dessa bizarrice toda. Toda se conhece, eles são, tipo, amigos, eles são, sabe, próximos. Aí tem essas pessoas que vão, né, da igreja, assim, que são casais héteros convencionais. Aí tem esse cara aí que aparece, que é o Robbie. E o Curtis fala, tipo, a gente tem o Robbie no grupo, ele é hétero, mas tudo bem, a gente não discrimina ele por ser... Eu amo, ele é a cota hétero dos amigos, tal qual eu. Eu também sou a cota hétero, normalmente, dos meus amigos. Ser hétero. Eles são muito inclusivos dos héteros. Aí tem essa outra parte um pouco triste que o Jeff fala assim que se não fosse, assim, a pressão da igreja e essas questões, muito provavelmente ele simplesmente teria sido quem ele era, né? Ele teria se relacionado com um cara que ele achasse, se apaixonasse. Gente, eu acho muito louco. Eu pausei meio abrupto, assim. Porque eu acho muito engraçado quanto as pessoas botam... Aqui é pura religião, né? Tipo assim, é pressão social... E pressão da religião mesmo como um todo. Do tipo, você não pode fazer isso, porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Gente, eu acho que assim, o cara lá de cima, ele tem tantas outras preocupações. Sabe assim? Guerras, né? Questões políticas, fome. Mano, tem tanta coisa pro cara tá se preocupando, que acho que a última coisa que ele vai se preocupar é fiscalizar quem tá dando o cu ou não, sabe? Eu sempre tive isso pra mim, tipo, faz o menor sentido. E aquilo, eu tenho uma parte complicada que eu penso com relação à Bíblia, porque o homem, né, que interpretou a Bíblia, que transcreveu, eu não sei o que de fato tava escrito lá. E mesmo o que foi transcrito, hoje as pessoas leem e elas interpretam da forma que elas bem entenderem. Eu posso ler uma coisa... Você lê a mesma coisa e a gente tem interpretações completamente diferentes. Não só sobre a Bíblia, né? Mas sobre qualquer coisa. Então, é meio relativo a gente
usar isso como base pra você ser quem você é ou qualquer coisa nesse sentido. Espero que isso faça sentido pra vocês. Eu não sei se eu tô sabendo me explicar direito também, é um assunto bem complicado. E tal. Só que hoje em dia, né, como ele já tem família, ele tem essa família, ele ama a família dele, ele não faria isso, assim, dentro da realidade que ele está hoje. É foda. Aí você pensa, não, pelo amor de Deus, pelo menos eles são aceitos pela igreja, né? Não exatamente. Esse Rob, esse amigo deles, ele faz alguns julgamentos ali no episódio sobre eles. Mesmo estando convivendo, sendo amigo, e eles explicando toda a situação e tal, ele diz assim, pra mim, só sentir atração por homens já é errado. Nós não temos isso de homossexualidade na nossa igreja. E eles escutam isso e tem que baixar a cabeça, né? Aí eles tentam se defender, assim, não, tem gente que não entende, as pessoas não entendem. Só que isso não diminui o julgamento. E aí o Rob fala que quando finalmente o amigo dele teve coragem de falar pra ele, porra, eu gosto de homem também, eu tenho essa situação, mas eu tô abdicando disso por causa da fé, porque Deus, pela família e tudo mais. A primeira coisa que o Rob pensou foi, porra, coitada da mulher do cara. Então eles decidem... Porque é isso, mano, ele não tem atração nenhuma. A mulher dele, ele não gosta dela. Ele tá com aquela mulher porque é cômodo. Gente, isso é tão doido. que eles vão jogar basquete. E a gente conhece o Tom, que é tipo um amigo solteiro dos casais. E o Tom também tá na mesma situação que esses caras, né? Só que ele ainda não achou uma mulher que aceite casar com eles, mesmo ele não sentindo atração por ela. Olha que loucura, onde já se viu? Como assim pode ser difícil achar uma pessoa pra você ficar junto com essa pessoa sabendo que você não vai ter nenhum tipo de atração por ela? Porra! Apesar de que deles quatro, o Tom é o cara mais, assim, performaticamente masculino. Ele gosta de futebol, ele gosta de basquete, ele gosta de esportes no geral. Então ele não é como esses outros caras. Quer dizer, na verdade ele é como os outros caras. Ele não é como os caras do... Vocês entenderam? Por estar em situações semelhantes, esses quatro homens acabam virando amigos muito próximos. Eles se apoiam muito. E aí eles ficam comentando, assim, né, sobre outros homens que estão passando, assim. Tipo, você acha ele bonito? O que você acha? Não sei. E eles têm... Gente, muito bom. Assim, eu não tenho esse tipo de atitude, né, digamos assim, de tipo, sei lá, tô sentada com as minhas amigas assistindo assistindo homens passar, que, nossa, isso sempre acontece. Porque eu não saio nem de casa. Mas vamos supor numa situação hipotética, assim, quando eu saía de casa, eu me recordo, nossa, eu tava cagando pros caras que estavam passando do meu lado. Tinha cara passando do meu lado ou não, eu não tava nem aí. E as minhas amigas igual, tipo assim, eu nunca tive amigas que também que saíam pra tipo, nossa, vamos ver um monte de homem, vamos beijar na boca e coisas do tipo. Nossa, não, minhas amigas foram sempre tipo tão, nossa, vamos curtir entre a gente, sem ninguém encher o saco, sabe? Assim, uma escala de perigo que vai de 0 a 4, assim, quão perigoso é esse cara pra mim, assim, quão gostoso eu acho ele. Sendo 0, nenhum perigo, assim, não é meu tipo. E o 3, assim, você olharia de novo, olharia umas 2 vezes, assim, chama muito a sua atenção. 4 seria tipo assim, caralho, não posso nem ficar perto desse cara, porque, meu Deus, assim, as mulheres chegam, né? Gente, 0 seria tipo assim, o cara do café com o teu pai. E um 4 seria tipo o Leon do Resident Evil. Pra ver se tá tudo sob controle. Como eu falei, o Tom, ele tá solteiro, mas ele quer achar, né, uma mulher pra ele se casar. A cremoça. Aí ele fala assim, eu tenho 34 anos e eu nunca beijei uma mulher. E aí fica uns 2 segundos. Esse moço podia ir pra Ilha dos Virgens, que é outro reality show muito bom, mas pra reagir vai ficar meio complicado. Mas vão no canal da Jay, do Frame Certo, e assiste. De silêncio. Eu também nunca beijei um homem. E aí o grupo tá tentando... É sempre bom avisar, né, que eu não beijei uma mulher, mas também não beijei nenhum homem. Tentando ajudar ele a achar uma mulher, né? Especialmente a Tânia, porque pra Tânia isso é uma questão muito pessoal, eu acho. É um pouco doloroso ver como, assim, até tem pessoas que convivem com eles, mas elas não são realmente próximas. Eles só têm um ou outro ali pra se apoiar nessa situação, sabe? E eles abandonaram tanto, e mesmo assim eles não têm apoio das outras pessoas. Então eles criam uma comunidade dentro da comunidade, sabe? Então eles passam o tempo todo falando sobre isso. É uma questão, assim, que eles... Imagina o dia inteiro você só falar sobre a sexualidade do seu marido. Puta que pariu! Uma vez eu me questionei sobre isso, né? Sobre trocada, né? Mas a pessoa, sei lá, traições da vida e coisas do tipo. Assim, tô com um cara e esse cara descobre que na real ele gosta de cara. Eu falo, porra, legal. Eu não tenho o que ele tem, o que ele gostaria de ter, que eu tivesse. Na verdade, ele nem queria que eu tivesse, né? Ele vai preferir o do outro mesmo. Pra mim, acho que é um pouco mais
tranquilo pra ser aceito. Então, nessa situação aqui, eu acho que eu terminaria o relacionamento falando, mano, beleza, cara, não tem nada que eu possa fazer, eu não consigo te agradar nesse sentido. Beijo, vai com Deus. E se encontra consigo mesmo, sabe? Tipo, acho muito complicado usar religião pra você não ser você mesmo. Ai, muito delicada a situação. Eu acho que é mais tranquilo pra mulher ser trocada por um homem nesse sentido, assim, tipo, nessa situação que a gente tá vendo do reality, era tão mais fácil elas só aceitarem que, tipo, na real ele não gosta delas e, tipo, mano, bola pra frente. Vai achar um cara que, mano, realmente vai ter interesse em você, caralho. Porra. Sempre tá comentando sobre pra conseguir lidar com aquilo. Até as mulheres ali das famílias, elas acabam ficando muito entre elas também. E chega a ser doloroso, assim, de assistir. Meu marido tem bastante desses momentos só de Porque, gente, imagina elas conversando, deve ser tipo assim, só tristeza, porque o cara não gosta delas, né? Tipo, cada respectivo marido não gosta da respectiva, né? É meio óbvio, né? Enfim. Imagina, tipo assim, elas vão estar conversando, tipo, meu marido me traiu com um homem. Uma situação que pode acontecer bastante entre elas é, tipo, meu marido ficou olhando, porra, pra caralho pra aquele cara ali. Existe. Ele prioriza bastante o tempo dele com os rapazes, sabe? Coisa de homem. Uma boa próxima relação não sexual entre os rapazes. Acho muito bom elas terem que frisar que, tipo assim, não, ele gosta muito de passar o tempo com os amigos, né, com os homens, mas nada sexual. Você saiba, né, gato? E aí tem essa cena que é muito boa, porque elas estão subindo a montanha, elas só vão, é uma tarde de caminhada. Não é um negócio assim, nossa, nós vamos criar uma relação com essa pessoa pro resto das nossas vidas, não. É uma tarde. Uma delas tem uma parente, que essa parente tem uma amiga, e aí essa amiga tá junto com elas por uma tarde apenas, pra subir uma montanha. E elas estão tipo assim... Primeiro que se me chamassem pra subir uma montanha, eu já não ia. Deixa eu mostrar. A gente precisa pensar muito bem, porque eventualmente a gente vai ter que falar sobre a questão da gente ter maridos SSA. Por quê? Porque vocês precisam falar isso pra uma pessoa que vocês vão ver durante uma tarde. Isso parece uma coisa que eles necessitam constantemente estar falando sobre. Elas precisam dessa aceitação do resto da sociedade inteira. Tanto que estão fazendo um episódio pra TLC, né? Mas assim... Elas querem muito essa aprovação. Gente, imagina você viver desse jeito, procurando buscando uma aprovação absurda por um bagulho que é só, tipo, meu marido é gay. Então elas estão apenas subindo com essa moça, coitada, e aí a TV vai junto, né? Tipo assim, o cameraman sobe a montanha junto. Parece que elas levaram essa mulher de refém pra subir a montanha pra pegar e contar pra ela a situação mais absurda da história da Terra com uma câmera na cara dela. E elas estão subindo e a Meg... Peraí, nossa, eu tô pausando muito, né? Tô dando muitas pausadas, como diria o Oka. É muito doido, porque eu fico imaginando uma situação, tem aí, tipo, tem um convidado pra subir uma montanha, eu sou essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu ia ficar, tipo, mano, por que essas pessoas não param de falar sobre isso? Eu ia falar, meu Deus, que fofoca incrível pra contar pros meus amigos. Sabe assim? Essa moça, ela tem uma fofoca incrível. Tem uma história maravilhosa pra contar pras pessoas. Absurda. É que eu não saberia, né? É que eu recusaria na parte do subir a montanha. Eu jamais saberia. Sim. Nossa, quando nossos maridos saem e tem esse momento tão necessário, só entre homens, sabe? Ele volta pra casa e eu sinto que ele tá, assim, tão renovado, muito melhor comigo, muito mais disposto. Eu acho que eles precisam disso, sabe? Ficar um pouco longe da gente. Ficar um pouco longe da gente. E aí essa mulher, que é só uma mulher aleatória que tá subindo a montanha com elas e não sabe de nada, ela tá num relacionamento convencional, né, com um homem hétero, e aí ela fala assim, nossa, ai, bem que eu queria que meu marido quisesse ficar um pouco longe às vezes. A gente tem os dois opostos, eu tinha esquecido dessa moça, dessa parte que ela falava. São os caras que, tipo, não querem ficar com a esposa e a mulher que quer, tipo, meu Deus, meu marido não sai do meu pé. Eu adoraria que ele fosse ver os amigos dele. Ai, que dor. Aí mesmo dela falando isso, sendo extremamente constrangedor, elas decidem, não, é necessário pra caralho que elas contem pra essa mulher que o marido delas não gosta de mulher. E aí fica uma situação muito constrangedora, porque elas estão contando isso e a câmera tá na cara, assim, da mulher. Sabe? Quero ver. Ó, elas estão falando pra você que isso aí, você vai reagir como? Quero ver. A câmera na cara dela é a mulher assim, ó. E aí tem esse momento que uma delas comenta assim, sabe, é muito difícil pra gente explicar pra uma pessoa que não entende. É um fardo emocional pra gente, sabe? Então pra gente psicologicamente é muito difícil, sabe, passar por isso. Então por que você tem a necessidade de contar isso pra absolutamente todas as pessoas? Essa mulher
Por que você tá com essa pessoa ainda? E o Nossa. morro só pra poder ver o sol, tomar um ar, sabe? Ai, você com as meninas. Não pra ter uma palestra sobre SSA. E como, ai meu Deus, meu marido gosta de homem, mas isso não faz dele gay. Tome câmera na sua cara. Aí como essa mulher, ela é minimamente uma pessoa decente, obviamente que ela deu a resposta mais genérica e educada possível que ela tinha. Nossa, eu não entendo muito, mas se eles estão felizes, né? Porque assim, algo me disse que se não fosse uma câmera grudada na cara dela, ela faria uma cara de meu Deus e falaria e seguiria, sem tentar tocar muito nesse assunto, porque é muito estranho e muito pessoal elas estarem falando isso pra essa mulher assim. Mano, imagina, você tá do nada num bar, chega uma pessoa, senta do seu lado e fala, pô, sou casada e meu marido é SSA. E meu marido não é gay. Ele não é gay, mas ele sente muita atração por homens. Mas ele não é gay. Nada. Só que como tinha uma câmera ali, eles esperavam que ela engajasse mais na situação, né? Vamos dar conteúdo pra galera. Aí ela faz umas perguntas assim, tipo... como vocês conseguiram ser tão corajosas, assim, e fortes pra entrar em uma relação com tantas dificuldades? É porque elas estavam apaixonadas e de Lulu. A pista tava salgada. Quando eu der uma sentada nesse maço, eu vou... Isso aí vai resolver. Como diria o pessoal do Piuí, é o periquito de ouro. Essa daqui, elas acham que vão consertar só com uma. Isso aí. Denial realmente é um rio e fica em Utah, nos Estados Unidos. E um bagulho que fez o meu Tobias cair quando eu tava assistindo, que essa porra dessa mulher, essa querida da Chatânia, ela pega e fala assim que ela tá no segundo casamento dela. Então assim, ela pode casar, pode divorciar, pode casar de volta, mas o marido dela não pode gostar de macho. Meu marido ser gay, não. Terminar vários relacionamentos, né? Porque na Bíblia não pode, né? Casar várias vezes, não é isso? Eu não sei dessa parte da igreja, gente. Complicado, sabe? Nós temos uma vida sexual muito ativa, sabe? Uma vez por semana. Às vezes mais, se a gente tiver tempo. Que povo ocupado, né? Mas eu entendo um pouco por que a Tânia é tão frustrada. Porque o marido dela, o Jeff, de todos ali, parece que é o que mais sofre pra manter a situação sob controle. Todas as cenas em que ele aparece, ele tá comentando sobre algum cara. Em todos os ambientes. Na rua, no restaurante, na loja de roupa. O tempo todo ele tá olhando em volta e vendo que cara que ele acha bonito. É como se ele estivesse buscando isso. Chegou num... Gente, acho que eu me sentiria extremamente desconfortável estando com uma pessoa desse jeito. Igual a Di tá descrevendo a do cara. Gente, não tem como você ficar com uma pessoa assim, tá tudo bem. Ponto em que ela percebe no olhar dele quando ele olha um cara que ele achou bonito. Ela fica tipo, você... São parênteses, né? Da mesma forma que, tipo assim, mulheres não vão se sentir confortável do cara ficar olhando o tempo inteiro mulher. Da mesma forma que eu acho que o cara não... Tem que aí a gente entraria num outro parâmetro, né? Você achou aquele cara bonito? E ele, sim, nossa, por quê? E eles ficam comentando, e assim, é uma coisa constante que ele faz com ela. De ele ver um homem que ele acha bonito e ficar contando pra ela sobre por que ele queria ter uma relação com aquele cara. Uma coisa que eu ia comentar eu entendo que existam relacionamentos hoje de pessoas não monogâmicas, de homens bis que estão com mulheres héteros, bi com homem hétero. Eu sei que isso acontece, é isso, né? Tem acordo, se tiver acordo, se não vir uma relação hétero mesmo. Eu entendo que existe isso, mas é que aqui na situação que a gente tá vendo no vídeo, pô, é bizarro. Um casal hétero, deveria ser, né, assim, pela pauta aqui da porra do vídeo, é um casal hétero, só que na real o cara não é gay. Ele sente atração pelo mesmo sexo. Ai, meu Deus. E é louco porque ela gosta de homem, mas ela não faz isso. Ela não fica olhando os homens e falando, não, aquele cara ali eu sentava, viu? Aquele cara, nossa senhora. Não é uma troca, é uma avalanche emocional só da parte dele em cima dela. No começo era estranho falar isso. Não estranho, mas eu me questionava se era algo ok de se fazer. Mas ele não é o único que faz isso, ele é o que faz isso mais. Aí o Pratt, ele também faz isso com a Megan. E ele fala, no começo eu achava que era meio errado fazer isso, de falar pra minha mulher como eu acho outros homens lindos. E eu ficava me questionando se isso era ok de se fazer. Eu até entendo porque esse programa foi cancelado, mas ele realmente é uma pérola. E o Jeff fala, tipo, não, porque a minha mulher... Ela é um 4 na escala de perigo. Sabe como é, né? A gente já fez sexo. Obviamente, mulheres também podem ser. Ela é um 4 na escala de perigo, mas eles têm relação uma vez na semana, às vezes podendo ter mais. Gente, se tiver uma vez na semana... Porque esse cara, pra mim, aqui... Nossa, eu duvido que ele sinta atração por ela. Ele é extremamente gay.
pra mim. Tipo, elas podem te dar uma facada. Só não é muito comum, sabe? Na verdade, é quase nenhuma. Mas existem, sim, mulheres que eu acho atraente. O Jeff fala que ele tem um tipo, e o tipo dele é o Superman. Eu tava editando esse vídeo Gente, quem do Superman é o meu tipo? aqui, eu passei por esse trecho que eu preciso mencionar, em que elas perguntam pra eles assim, o que eles querem dizer com perigo, nessa escala de perigo deles, né? Então, digamos, um cara de perigo 3 ou 4, e aí o Jeff fala o seguinte: se eu tivesse, por exemplo, drogado e me esquecesse que eu sou casado com você, num beco escuro com esse cara e uma música romântica tocando de fundo, talvez pudesse acontecer alguma coisa. Caralho, extremamente específicos. Se eu estivesse bêbado ou maluco de sintéticos num beco escuro tocando uma música romântica, eu iria. Por bem menos ele iria, tá? Não ia precisar de tudo isso, não. Pois. E aí essas mulheres, elas parecem estar muito, se esforçando muito pra se convencer de que, ai, que momento gostoso, gente. Eu racho o bico com ele falando essas coisas. Essa escala deles de beleza masculina, assim, eu fico tentando entender como é que funciona, sabe? Que coisa mais divertida, gente. Meu marido falando pra mim, uma pessoa monogâmica, numa relação monogâmica, como ele tem vontade de se relacionar com pessoas que não são eu. Ah, aí o único homem que interagiu Não aguentaria isso, mas nem fodendo. com eles nesse ambiente inteiro, que foi o garçom, chega. Aí ele Meu pergunta Deus. assim: e aí galera, foi tudo bom, tudo certo? Como é que tava a salada de queijo de cabra? E aí o Jeff fala assim: foi você mesmo que ordenhou a cabra? Na verdade ele fala: did you milk it yourself? E Meu Deus! eu não sei como traduzir isso de forma que transmita quão desnecessário e deselegante foi ele falar Nossa. isso pra um estranho que tá trabalhando ali, mas tudo bem. Aí do O nome disso é assédio. nada aqui começa um trauma dumping absurdo. Eles vão começar a contar uma história muito traumática, e se você quiser evitar essa parte, pula tipo 1 minuto de vídeo. Fica aí o alerta de gatilho pra perda de bebês, tá? O Brett e a Megan, eles tiveram uma segunda filha. Só que houveram vários problemas durante a gestação, a criança chegou Nossa, parece muito uma foto editada, né? Parece que é uma foto real. Ou eu tô louca? Posso estar louca a também. nascer, mas sobreviveu apenas por 20 minutos. Eles contam que ela morreu nos braços da irmã. Eu não vou colocar aqui nenhum julgamento. Eles deixaram a Não, irmã tô segurar também. essa criança nos braços, mas não tinha mais o que ser feito e essa criança acabou falecendo. Isso tudo é só absurdamente muito triste. É uma questão que afetou eles profundamente, e aí eles informam, né, nesse momento que eles estão esperando um outro filho. Eu não sei o que Caramba. aconteceu, assim, mas eu espero que tenha dado tudo certo, assim, né? Enfim. Passou a parte difícil, os rapazes decidem que vão levar Vamos voltar para os homens gays! o Tom pra comprar roupa. O Tom, ele é o melhor personagem desse documentário, apesar de que eles são pessoas de verdade. Não é mentira, gente, por mais que pareça muito, essas pessoas existem, elas são pessoas reais. O Tom, ele fica julgando as pessoas, assim, todo mundo, assim, ai, nossa. Ele julga o gosto deles pra roupa, o gosto deles pra homens, e ele diz que o tipo dele pra homem é Tom Brady. E realmente não sobra nada pros baixinhos, porque até o grupo de homens que gostam de homens, mas não são gays, preferem homens altos. Gente, eu acho esse bagulho de altura tão engraçado. Porque eu tenho 1,57, 1,58. Qualquer pessoa do meu lado é muito alta. Então, assim, eu nunca entendi essa pira da galera. Ah, eu não tenho... Imagina eu com meus 1,57, 58, sei lá, saindo com um cara de 2 metros de altura. Não tem porquê. Não tem porquê, eu ia ter que andar com aquela escadinha de 3 andares embaixo do braço, assim, ó. Aí ele ia falar, amor, beijinho. Aí eu ia abrir e eu subir e dar beijinho. Porra, não tem porquê. O cara vai catar manga, precisa de 2 metros de altura, porra. Ah, sim! Eles estão indo comprar roupa porque o Tom conseguiu um encontro pra ele. Então eles estão se preparando pra esse jantar que ele vai conhecer uma mulher lá que é amiga da Tânia lá. E aí, no meio dessa de ficar comprando roupa, eles acabam avistando um homem, assim. Eles não podem ver homem, que eles precisam comentar se eles pegariam ou não. E aí eles percebem que, na verdade, eles Caralho, muito bom. Eu tinha esquecido como bom era esse vídeo. conhecem esse cara. Ah, eu conheço esse cara. Porque esse cara era da comunidade SSA. Só que Olha ele só. se afastou. Ele, no caso, agora é gay. E aí eles começam a conversar, assim.
Menina, abriram a porta do armário pra ele foi como se não houvesse amanhã, aparentemente. Sim, né? O Tom é o único que não conhece o cara. Ele, nossa, como que vocês se conheceram e tal? Eles explicam que foi pela comunidade SSA. E o Jeff, ou Pratt, não sei, eles são meio parecidos. Ele comenta assim: ele é um homem de mistérios. Simplesmente não dava pra dizer se ele era ou não gay. E o cara fala assim: sério? E o Tom diz: não, comigo é diferente. Comigo não dá pra dizer. Ninguém fala que eu sou gay. Eu passo muito por hétero. Esse conhecido deles, ele tá com um amigo que é um cara aleatório. Imagina você virar pra pessoa e falar assim, não, é que eu passo batido que eu não sou gay, porque eu sou muito hétero. Que não sabe de nada dessa situação, que simplesmente é um cara gay. Quer dizer, não sei se é amigo ou namorado dele, mas ele tá lá com ele. E aí ele não sabe dessa situação, ele só tá ali, tem a televisão e um monte de homens que ele não conhece falando sobre um negócio que ele nunca ouviu falar. Então pensa que ele é só um cara gay encontrando com essas pessoas do nada e com uma câmera na cara dele, assim, tipo, muito olha bom. Esses caras, eles gostam de homens igual a você, mas eles não são gays. Eles decidiram seguir o caminho de Deus. Qual a sua opinião sobre isso? Olha a câmera, vamos botar no TV isso aqui, tá? E aí ele tenta engajar, assim, ele faz umas perguntas, tenta ser respeitoso, mas assim, a feição dele, a expressão na cara dele revela muita Ele certamente não consegue fingir que nada tá acontecendo. Ele tá muito incomodado com a situação. coisa. O conhecido deles, que era da comunidade, ele se chama Jay, igual a mim. E aí ele fala, né, que ele tava no passado nessa comunidade, que ele participava, que ele até pensou em casar com uma mulher e seguir na igreja, etc. Mas que não era pra ele, que ele não conseguiu, né, seguir esse caminho e ele acabou se afastando. Daí os nossos protagonistas questionam, né, esse rapaz assim, nossa, mas você decidiu ser gay mesmo? Você não pensou na possibilidade de seguir um caminho diferente, como nós, né, o caminho certo? E ele fala assim, a atração simplesmente não tava lá, cara. E o Jeff fala assim, Mas às vezes você só não tem familiaridade com o equipamento, sabe como é? Mas se você aprender as curvas e tal, até que é divertido. Meu Deus. a cena finaliza com o rapaz falando assim, cara, se você gosta de homens, saia com homens. Um cara muito prático. Então eles se preparam pra Muito simples, gente. Se você gosta de homem, você sai com homem. Se você gosta de mulher, você sai com mulher. Sai com quem você quiser. Só não reprime a porra do sentimento dentro de você. esse jantar em que o Tom vai conhecer a pretendente dele, né? Só que nesse meio tempo, o Jeff e a Tânia, eles estão arrumando a casa, preparando as coisas, e ele fala assim pra ela, Eu e os rapazes estamos pensando em acampar de novo em algumas semanas. essa cena é tão perfeita que é difícil de acreditar que essa porra não é roteirizada. Apesar de que eu já desconfiava que era roteirizada quando eles, nossa, encontraram um amigo que era da comunidade no meio de uma loja, quando a câmera tava convenientemente filmando. Mas ok, né? A Tânia vira pra ele e fala assim, Acampar? Quem vai? Alguns amigos que você não conhece? Com É a galera do Legendários? Vou ali acampar com os meus amigos, as pessoas que você não conhece. Mas você também não pode ir. bem você conhece esses caras? Não muito bem. Aí fica um silêncio constrangedor e ela pergunta pra ele assim, Você se lembra do incidente de alguns anos atrás? Ai, meu Deus. Bom, alguns anos atrás, o Jeff recebeu uns amigos dele em casa pra assistir filme. Segundo as palavras dele, as coisas saíram do controle naquela noite. E ele fala isso com um sorrisinho cínico. Porque parece que nenhum pecado. Viu como eu falei, ó? Não precisava de todo aquele montaréu de coisa que ele falou. Não precisava de álcool, não precisava de ilícito, não precisava de beco, não precisava de música, não precisava de nada. Nada. Era só ele querer. É levado a sério a não ser homossexualidade nessa porra. Desde que você não case com um homem, todo o resto meio que passa. Pode divorciar, pode trair a esposa, pode até trair a esposa com homens, pelo jeito. Ficar falando do desejo por outras pessoas quando você está numa relação. Pode julgar o próximo, pode fazer tudo, mas não pode casar com outro homem. Essa é a única coisa que parece ser verdadeiramente um problema. E essa maravilhosa da Tânia, tadinha da Tânia, ela fala assim, Porque você sabe como é, né? Você é confiável. Mas às vezes os outros homens podem, sabe, ser uma tentação. é tipo aquelas mulher que o marido corneia essa trouxa otária e aí ela vai lá e fica, ai, porque essa mulher ficou atentando o meu maridinho. O meu marido, eu confio nele, eu não confio nas outras. Cala a boca. E ela pega e fala assim, Eu sei que tem mulheres que estão assistindo isso aqui e pensando que eu sou ingênua. olha, meu amor, eu tô pensando bastante coisa. A cara que o Jeff faz Não nessa sou cena ingênua. é, assim, digna de Oscar. Finalmente chega o tal do jantar. A Megan e o Pratt anunciam, né, a gravidez, todo mundo muito feliz e fofo. bonitinho, até que chega a pretendente, né? O nome Meu dela é Deus. Emily. Como eu falei, a amiga da Tânia, que eles querem apresentar pro Tom, que é o único cara solteiro. E aí o Tom, ele fala pro pessoal do programa e ele fala pros amigos dele assim, cara, ela é uma moça bonita, a conversa tá indo legal, eu só quero evitar falar sobre essa coisa de SSA já no primeiro momento. Eu ainda não me sinto bem
Então, enquanto a gente puder evitar falar sobre esse assunto, vai dar tudo certo. E a Emily pergunta no jantar: então, como é que vocês se conhecem? Que pariu. E fica um A única coisa que o cara não queria falar sobre. silêncio, assim, sepulcral, até que o Tom fala: o Jeff trabalha. E é tão evidente que o Tom não se sente à vontade em falar pra ela sobre a situação, ou pelo menos é que ele não tá preparado ainda. Ele verbaliza isso pra eles antes de tudo começar, ele tenta fugir do assunto no meio da situação, e ainda assim esse povo fica desesperado. Nossa, eles são o cracudo de falar pros outros que eles têm SSA. Preciso falar pra essa menina em 20 minutos de conversa que esse cara é gay. Mas só que ele não é gay. Ué, vamos ter que falar disso, né? Ué, tá mudando de assunto por quê? Pega um alto-falante e sai na rua falando: gente, todo mundo aqui gosta de homem, mas aqui não tem viado não. Mano, muito bom. Eu gosto muito dos vídeos da Jay. Eu posso trazer muitos vídeos. Ela tem muito vídeo bom. Muito vídeo bom. Entrevistam a Emily, né, pra falar o que ela achou do jantar, e ela fala, tipo, deu pra notar que o pessoal ali tem muita experiência e que eles compartilham um com os outros, mas que eles não queriam que eu soubesse. Aí eles queriam sim. Aí a Tânia Tem uma coisa que eles queriam, era que você soubesse. fala assim: eu vou pegar sobremesa, né? Eu fiz torta de maçã. E o Jeff vira e fala: eu gosto de torta de maçã de vez em quando. Eu não sei afirmar com certeza, mas eu tenho a sensação que esse cara tá com tesão o tempo inteiro. E a Emily se despede, assim, né? Diz que vai embora, e o Tom se oferece pra ir com ela, assim, se despedir lá fora. E aí, quando eles estão sozinhos e conversando, mais, né, intimamente, com uma câmera na cara deles, ele decide que ele vai contar pra ela sobre essa situação do SSA. Ela olha pra ele com uma cara que, assim, eu não posso provar, mas eu acho que ela sabia. Eu duvido que ela não sabia, porque ela é amiga da Tânia, e a Tânia não se aguenta 15 minutos. Não se aguenta 15 minutos sem contar pras pessoas essas coisas. Então eu acho que ela já sabia, mas ela fica tipo assim, tanto que ela até que é receptiva em relação a isso. Ela fica assim: não, interessante, ok, vamos ver. Vamos sair mais vezes, vamos se conhecer melhor. E aí você me pergunta: mas e aí, Jay, o que aconteceu? O episódio acaba aqui, meio que num cliffhanger. Como eles estão filmando vida de pessoas de verdade, qualquer lugar que eles parassem ia ser um cliffhanger, né? Mas assim, eu fui atrás pra tentar descobrir o que aconteceu com essas pessoas, né? E os 3 casais ainda estão juntos. Alguns deles Meu meio que Deus. são uma espécie de coach, meio que trabalham com isso, assim, ajudando. Bem a carinha, né, da galerinha dos coach. Coach religioso aí, ó. Não, você não é gay. Você sente atração pela pessoa do mesmo sexo que você, mas você não é gay. É algo que eu veria uns coaches aqui da internet falando. Outras pessoas que passam por isso e tal. O único que eu não sei o que aconteceu foi o Tom, porque ele parece o cara que não tem rede social, então é bem difícil de dizer se ele ficou com a Emily ou não, o que aconteceu com ele. Agora que eu expliquei tudo o que acontece, talvez seja mais perceptível por que esse episódio foi tão cancelado, assim, literalmente. Por que esse episódio foi o primeiro e último episódio? Porque ele não traz nenhuma crítica, ele não traz um nada. outro lado da moeda, ele não mostra pessoas que passaram por essa comunidade e saíram como aquele outro rapaz. Eles colocam essas pessoas numa situação assim, na frente dos caras que estão vivendo isso, com uma câmera assim, nós estamos mostrando a vida desses caras, assim. Não existe um espaço pra eles falarem sobre o que eles realmente passaram, a voz de pessoas que escolheram uma outra opção pra falar sobre, ou pessoas que saíram disso pra falar sobre. Parece um episódio que foi escrito e idealizado pelos Mormons que queriam vender a ideia de que, vejam, galera, esse povo aqui, essa galera aqui escolheu o caminho de Deus. E chamar mais pessoas, né, pra vir pra esse mundinho esquisito deles de SSA. esse é o caminho da hora. Você também, você é gay, você pode sim ir pro céu. Só que mesmo Venha, gays. sendo feito em tudo isso, você não vê o apoio da comunidade externa a eles, assim. Eles são só eles ali sozinhos lidando com toda essa situação. E o único cara que aparece, que é da igreja, que é só um cara heteronormal, nesse 1 minuto que ele fala, ele consegue ser pai, ele consegue julgar os caras e falar, tipo, com desdém e um Passa claro nojo, né? da situação, sabe? Então mesmo o único cara que parou pra fazer uma oração com eles ali e aparece por 1 minuto falando, não consegue usar esse 1 minuto pra ser da hora. Imagina como que não é no off essa galera. Nossa como que não é a Senhora. situação ali. Por isso que eles parecem ser pessoas extremamente frustradas e traumatizadas e super na defensiva. E ai meu Deus do céu, tem que me explicar o tempo todo porque as pessoas vão saber Misericórdia. através de outras pessoas. Meu Deus, imagina você constantemente viver a sua vida pensando em se justificar pelas suas próprias ações, pelo que você acha certo pra você.
Não, elas precisam saber através de mim como isso é ok e ler esse livro. A situação é tão profundamente problemática que mesmo pelas lentes deles é evidente que não se sustenta e que é muito complicado. É um assunto bastante delicado porque envolve fé e é muito pessoal, né, pra cada uma dessas pessoas. Mas como eles fizeram um documentário pra vender essa ideia, a gente vem aqui A gente pode dar pitaco, né, então? e dar os pitacos, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, né? Fofa, gente, eu amo os vídeos da Jay. Amo de verdade. Eu tenho vídeos que eu gosto muito, acho incrível. Mas enfim, uma das coisas, acho que assim, tem nada que eu possa acrescentar. Acho que a Jay fala. A gente tem pensamentos muito próximos sobre a relação como um todo, assim. Não é à toa que eu gosto tanto dos vídeos dela. Gente, não se prendam por conta de religião, por conta de qualquer coisa que seja. Cara, se você quer sair com o cara, sai com o cara. Se você quer sair com mulher, sai com mulher. Mano, sai com quem você quiser sair. Assim, mulheres, homens, pessoas. Vocês estão com uma pessoa que não sente atração por você. Por que você tá com essa pessoa, cara? Não tem motivo pra você estar ali se essa pessoa não gosta de estar com você. E você nunca vai estar se sentindo satisfeito em absolutamente nada. Você vai se desrespeitar porque o outro não se aceita, sabe? Pô, é meio complicado. Então, enfim, acho que a única coisa que eu tenho pra acrescentar, esse vídeo tá gigantesco. Eu provavelmente me fudi editando ele. E, enfim, quis trazer aqui pra vocês também. E acho que é isso, gente. Saiam com quem vocês quiserem. Viva o amor, independente de qual seja ele.